E para falar um pouquinho mais de Flamengo, que era o favorito teórico por causa do elenco que tem, o elenco do Flamengo continua sendo o principal em nomes e em potencial, o principal da América do Sul. E essa é uma situação que cobra desse elenco o melhor, né? A gente está observando um momento do Flamengo e deu para ver no momento, na hora da substituição no segundo tempo, quando saiu a dupla Pedro Cebolinha para entrar a dupla Gabriel e Bruno Henrique, os dois jogadores que dividiram as honras de melhor jogador do Flamengo no glorioso e encantador ano de 2019, hoje tem a sua titularidade discutida, é o debate. Se a gente lembrar de três últimas imagens, aquele amistoso nos Estados Unidos, que o Flamengo sai na frente, permite o empate. E toda a gritaria talvez seja uma palavra muito forte, mas toda a repercussão negativa o momento sem a bola continua com um defeito, o Flamengo continua permissivo, achando que o jogo acabou, é aquela coisa de sempre, se o Tite não cuidar disso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros técnicos. São uma pré-temporada, um jogo que teoricamente não é nem de competição. Aí tem a vitória sobre o Sampaio Corrêa. Legal. O Gabriel já entregou um dos gols ao Zico nesse jogo. Mas o Sampaio Corrêa, gente. Clássico com o Vasco, independentemente de ser no começo da Taça Guanabara. É a rivalidade. É clássico, um peso enorme. É clássico com o Vasco, é jogo de competição 100% das vezes. E o Flamengo, como disse o Eugênio, também concordo, deveria ter vencido o jogo. Mas não jogou para isso. E continua a discussão. Ninguém sabe, né, se o Tite vai continuar insistindo com Pedro Cebolinha. As coisas não estão bem, ou é preciso conter os minutos, porque a temporada é longa, aí entram Gabriel e Bruno Henrique. Ele é um treinador que já se mostrou, evidentemente, capaz de lidar com esse tipo de ambiente, né, com jogadores consagrados e, né, com muita história, treinou a seleção brasileira por muito tempo. Mas é um debate que vai acompanhar o Flamengo a temporada toda. Desde hoje. Tem muito jogador para pouca vaga. E é assim. E assim, para o Gabigol cumprir a meta, Breler, dos 35 gols, ele precisa entrar todo jogo, ser titular, né? E ele teve oportunidade hoje e perdeu. O que o pênalti hoje que ele perde influencia nessa história toda? Porque é muito futebol é muito cruel. É um pênalti, tá vendo? Gabigol não tá bem, a cabeça não tá legal, como ele bateu mal o pênalti, foi devagar e tal. Tem todos esses questionamentos, a gente sabe como funciona. Até que ponto essa questão Pedro, Gabigol, depois a gente fala de Bruno Henrique, Cebolinha, um pênalti desse afeta? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. Olá. É evidente que o Gabigol não vive a melhor fase dele há algum tempo já, tenta virar o ano buscando retomar o melhor futebol e para mim é menos sobre a concorrência com o Pedro, sobre os minutos que ele tem tido e mais sobre confiança. É um jogador que... Acho que ele está sem confiança? O Gabigol é um cara que tem muita estrela e é um cara que personifica essa imagem de ídolo do Flamengo, mas naturalmente nessa fase ruim é normal se abalar, é normal não ter o mesmo aproveitamento de antes. E até se a gente olhar o aproveitamento em pênaltis do Gabigol, continua sendo muito bom, com a camisa do Flamengo, 52 pênaltis, 8 cobranças desperdiçadas, ainda é um cara confiável nesse aspecto. Mas como a fase não ajuda, é o cara que está tentando, de certa forma, se colocar nessa briga pela titularidade com o Pedro, mas ainda não está no seu melhor, ainda não fez por merecer, é normal que se abale em algum momento. Mas hoje o resultado, para mim, passa menos pelos pés do Gabigol. É claro, desperdiçou uma oportunidade, até acabou saindo ali na cara do Léo Jardim, num lance que houve impedimento, a arbitragem marcou impedimento. Não houve, né? Não houve e a arbitragem marcou. Esse gol ia dar o que falar, porque o VAR provavelmente daria o gol. Exatamente. E foi uma bola metida pelo De La Cruz para o Gabriel. Um dos poucos, raros momentos de organização, né, na criação de uma jogada ofensiva ao estilo desses jogadores, né, com os passos trocados por dentro da defesa adversária. Foi um momento diferente do resto do jogo. Então o Gabigol será lembrado na análise dessa partida pelo cara que desperdiçou o pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, mas a verdade é que o Flamengo não jogou para merecer vencer o jogo. E aí essa é a análise maior que deve ser feita. O Flamengo
pela qualidade que tem, por ser superior tecnicamente ao adversário, poderia ter jogado muito mais. Poucas associações de Arrascaeta com De La Cruz, caras que se conhecem da seleção uruguaia, ainda buscando o melhor funcionamento, a melhor engenharia. No primeiro tempo, Cebolinha apareceu muito menos do que tem aparecido sob o comando do Tite. Então foi o Flamengo muito abaixo. Do lado do Vasco, houve a competência em igualar esse jogo com organização e principalmente muita disposição do Vasco, até passando do ponto em alguns momentos, no primeiro tempo exagerando nas faltas, até muitos cartões amarelos nesse início, um excesso de vontade, mas era a única maneira do Vasco conseguir fazer um jogo parelho com o Flamengo. O Ramon Dias prometeu isso, que seria um jogo de muito mais entrega, depois daquela derrota para o Nova Iguaçu, em que o Vasco jogou muito pouco. O Ramon Dias prometeu essa mobilização e o Vasco entregou. Se a gente analisar friamente os lances, até o pênalti do Gabigol, quem teve as melhores oportunidades de gol foi o Vasco. O Vasco com o Verratti, a cabeçada no primeiro tempo, o lance que ele desperdiça no segundo. Então o Vasco, mesmo jogando eu não digo nem acuado, mais fechado em alguns momentos, até de forma reativa, esperando o Flamengo, teve boas oportunidades para vencer. Então foi um plano de jogo competente do Vasco, uma atuação bem honesta para mim, dentro das limitações. O desfalque do Paulinho, que é muito sentido. Vai ter que lidar com ele mesmo, porque é o ano inteiro. Exato. Perde o Jair no início do jogo, que era uma alternativa para o Vasco tentar ficar mais com a bola. Entra o Matheus Carvalho, muita disposição, mas assim como o Zé Gabriel, tem mais dificuldade de jogar com a bola. Então, dependia muito de um lance iluminado do Payet ou de uma jogada do Piton cruzando para o Verratti. Tentou dessa maneira, quase teve sucesso nessa abordagem. Mas se algum torcedor do Vasco criticar o Ramon Dias por jogar dessa forma contra o Flamengo, tá fora da realidade, porque é a única forma. É sendo mais reativo, muitas vezes se fechando com uma linha de 5 atrás, sendo mais conservador até nas mexidas. E aí a gente olha para o banco... Isso é um problema, né, Breler? Porque você vai falar do banco assim, isso é um problema, porque jogar contra o Flamengo assim, ok, concordo. Com o time, e você vai chegar no banco também, falar de elenco curto, acho que você vai chegar nisso, com o que tem hoje o Vasco. Só que o Vasco não está mostrando no horizonte grandes soluções. Algumas contratações que possam resolver esse problema, dar uma encorpada. Não é só jogador que vem para somar, jogador que vem para resolver. Então, daqui a pouco, o Vasco vai enfrentar outras equipes, aliás, no próprio Carioca, vai pegar um Fluminense, um Botafogo, e aí depois vai começar a enfrentar outras equipes, Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai pegar Palmeiras, vai pegar São Paulo, vai pegar Internacional, vai pegar... E ele não dá para ficar jogando toda hora assim. O problema é que o elenco condiciona a forma de jogar do treinador. Mas o jogo de hoje, eu acho que demonstra, é um grito do tipo, olha, tivemos que jogar dessa forma assim e veja como foi. Precisa chegar jogador. E a gente precisa sempre pontuar e lembrar, William, o principal executivo da 777 prometeu, antes da conversão da SAF, que o Vasco não jogaria mais em desigualdade econômica e até mesmo técnica com o Flamengo. Faz um ano isso, né? E ainda há um abismo Quantos jogos de aconteceram, elenco entre quantos Vasco e clássicos Flamengo? depois da promessa? Esse é o último clássico com o Flamengo. Foi no Carioca do ano passado. Então, faz um ano. Foi antes. Foi em 2022 ainda, antes da votação para aprovação. Foi 22. Da... Foi 22, tem mais de ano isso. O Vasco só conseguiu ganhar um clássico desde então, foi no Campeonato Carioca do ano 1 a 0. passado, 1 a 0. Então, merecidamente. E assim, o Vasco no jogo do Campeonato Brasileiro, 1 a 0 só que para o Flamengo, teve esse mesmo comportamento. Time competitivo, brigando por todas as bolas, chegou a ter até mais posse, mais finalizações que o Flamengo. Esse é o jogo que o Pumita fez gol? Foi. O Carioca, a vitória no Carioca. Exatamente. Então, esse jogo do Brasileiro já mostrou que o Ramon Dias consegue, de certa forma, com a competência dele, igualar as coisas, jogar de igual para igual com o Flamengo. Só que a grande responsabilidade, até pela maneira como o técnico arma o time, é da diretoria que ofereceu esse elenco para ele, que tem limitações flagrantes. O Eugênio citou o meio-campo, mas nas pontas ainda o Vasco carece de jogadores mais agudos, principalmente depois da perda do Gabriel Peck. E até se justifica muito o uso de 3 zagueiros, porque a função do zagueiro é a que está mais servida no Vasco. Você olha para o elenco do Vasco, hoje entrou o Rojas no segundo tempo. Então, chegou o João Vitor, que foi titular. Já tinha o Medel, o Léo, tem o Maicon, o Rojas chegando,
Então, para a zaga, o Vasco tem jogadores. Então, assim, ok, onde eu tenho mais gente? Ah, é na zaga. Então, vou colocar 3 zagueiros aqui. Sim, sim. Meio O campo, problema- não tenho. Você olha para o elenco do Vasco, não tem. Ponta. Ah, o David, o Rossi. Entendeu? Já começa a complicar. Não, e o problema é que... Então ele tem. Desculpa, o Piton na lateral, tem o Léo Jardim, que se firmou. Sim. Tem o Piton na lateral, que deve ir embora. Provavelmente vai embora no meio do ano. Tem zagueiros, não tem meio-campo. Tem o Payet e o Verratti. Ponto. Agora, a chegada do Adson, né, que hoje entrou durante o segundo tempo, acho que o Adson vai ganhar um espaço nesse time. Vai. Pode jogar pelo lado do campo ali, vai dar mais qualidade do que o Vasco Mas é tinha pouco antes. ainda. Mas é pouco. E aí, o problema é que essa janela de transferência está muito difícil, tudo é lento. Muito devagar o processo. Tudo é um drama, vai chegar esse, não vai chegar aquele e tal.